Salve Corinthians, salve galera do Timão. Rapaziada, Corinthians indo em busca do Bernardo. Lembra aquele Bernardo que jogava no Atlético Mineiro, foi campeão da Libertadores junto com o Ronaldinho Gaúcho? Então, Corinthians vai trazer o Bernardo. E não só o Bernardo, pessoal. Fica até o final do vídeo para entender toda a história aí, todas as notícias do Corinthians, beleza? E já chega fortalecendo com like. Fortalece aí com like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E para começar eu já te pergunto, lembram do Bernardo? Jogou Copa do Mundo. Lembram dele? Seria uma boa pro Corinthians? Use aí o espaço de comentário para dar a sua opinião. Ou seria melhor o Corinthians ir em busca de outro reforço com mais qualidade? Comente aí. Já pensou o Claudinho? Claudinho que já foi do Corinthians. Comenta, pessoal, e fortalece aí com like. E vamos pro vídeo para ver todas essas notícias do Timão. Vamos lá. Do Corinthians falar. Deixa eu só parabenizar a Lelê, viu, Motinha? Ah. Deixa eu parabenizar a Lelê. Ô, Lelê, parabéns pra você que já tem sua casa quitada também. Ah, é? Tá de brincadeira mesmo, Lelê. Olha, Você tá de brincadeira, O projeto Meu Estádio Minha Vida. Ué, não fica comemorando aí Copa do Brasil que já passou. Meu Estádio Minha Vida, irmão. tá certo? Vai começar Parabéns, tudo, hein, né? parabéns. Vai. Parabéns pra você que tem sua casa própria paga já aí, ó. Apesar de dizerem lá dentro, Lele, mano, que só vão discutir quem fica, quem vai depois da eleição, mas na verdade é o seguinte, o staff do Bruno Mendes mais o Corinthians estão conversando, dizem que a última proposta que foi feita pra ele... A última o quê? Proposta. Tá. A última proposta foi feita pra ele. Ele gostou muito que nenhum time que estaria interessado nele chegou perto do que o Corinthians ofereceu a ele. Só que o porém dessa história é o seguinte, que ele quer ir pra Europa. Ah. É. Que ele Só quer que as ir pra Europa. propostas não vieram, né? E só Ele que tá não sendo chegou... convocado direto, né, Motinho? É só que não chegou nenhuma proposta da Europa. Então ele quer aguardar o fim Agora do é tarde, ano. Bruno Mendes. Há um mês, o Mano queria muito que você ficasse. Agora ele não quer mais. Não quero mais. O seu destino no Corinthians encerrou-se, Tá- Bruno tá Mendes. selado. Porque Maurício Borges determinou. Você não serve mais para o Corinthians. Mas nem pra pegar, Não, comprar eu não e vender. determino nada, eu só dou minha opinião. Mas eu acho que o Bruno Mendes, muitas vezes, Lelê, e ele já teve tempo pra amadurecer, falta inteligência, muitas vezes pra ele ali, pra de fato ter uma conduta um pouco mais racional dentro de campo. Cara, aquela entrada que ele deu no cara do Grêmio, por mais que fiquem aí passando aquilo pano ali agora pro tá de brincadeira. Não, porque agora venceu, Vieira. Possivelmente vão começar. Ai, mano. Ai, ele tava jogando com raça, não sei o quê. Se tivessem perdido, já tinham colocado um alvo no peito dele. Sim. E ele seria o principal responsável pela derrota. Então eu acho que tem que ter inteligência pra jogar em clube grande. E pra mim o Bruno Mendes ali, jogando de zagueiro, porque ele tava jogando de zagueiro sim, foi dar um bote no cara lá na parte ofensiva do campo, mas naquele jogo o Corinthians estava jogando com 3 zagueiros. E pra mim ele pisou no tomate como já pisou em outras oportunidades também. Inclusive, ele foi expulso já no Paraná, porque ele tinha dado uma cotovelada no jogador sem bola. Enfim, E eu já perdi a 10 paciência minutos, com o e Bruno 10 Mendes. minutos de jogo, né, Lele, Não, mano? é que assim, 10 minutos. Tinha Vamos 8. lá. Tinha 8. Então, imagina. Apesar desses lances aí, mano, eu ainda acho importante o Bruno no elenco, né? Pelo elenco que a gente tem, curto e tal, e principalmente por ele ser uma peça meio que coringa. Porque o maior problema do Corinthians hoje são nas laterais, tanto na esquerda quanto na direita, que a gente vai ter que resolver isso pro ano que vem, porque não dá mais pra contar com Fagner e Fábio Santos, né? Então aí já veio o Hugo do Goiás, mas a gente não tem aquela certeza no jogador, né? Um jogador que ainda é uma incógnita que vai chegar. E vamos ver o que vai ser feito dessa lateral direita, porque o Fagner também já não tá mais aguentando as próprias pernas. Então, o Bruno, além de ser um zagueiro, jogador de seleção, que o Corinthians fez o investimento, e não seria legal perder esse jogador de graça, né, pelo investimento que você fez, ele também é um coringa que, além de zagueiro, ele pode jogar improvisado nessas laterais e vai bem muitas vezes. Então, ainda acho importante pro elenco o Bruno Mendes. Mas também acho que, assim, a forma como eles conduziram as negociações, ele e os empresários, o Corinthians tentou renovar várias vezes, eles não quiseram, sempre pediam mais. Dizem que ele tá pedindo cerca de 900 mil reais de salário, o que eu acho um absurdo pro Bruno Mendes, porque também não é nenhum craque, né? Acho sim um jogador importante, gostaria que ficasse. Mas aí a gente tem que ver as condições, né, em que ele deseja ficar. É isso. Mas, ô Lelê, eu só vou dizer o porquê eu acho que ele não deve ficar. Fora isso que eu citei aqui, a parte financeira. O Bruno Mendes ele não vai renovar a troco de banana, ele não vai renovar por salário.
O Bruno Mendes agora, junto com o salário, ele vai ter diluído o valor de luvas, porque acaba o contrato, é como se fosse um clube novo comprando o jogador. E hoje, pra mim, o Corinthians ele tem que fazer qualquer esforço que ele tenha que fazer dentro desse elenco, quem merece esse esforço, pra mim, é o Veríssimo. Esse é um jogador que o Corinthians tem que fazer aí nó em pingo d'água pra segurar no elenco. Esse é um jogador vai ser caro, hein? O clube português está pedindo aí 10 milhões de euros, Lelê, para a permanência dele aqui, mas os mais otimistas dentro do Corinthians estão falando que se jogar uma proposta de 6, que ele aceitaria. Então, eu acho um absurdo fazer qualquer proposta para um jogador como o Bruno Mendes, que já provou que não é tão confiável para jogar no Corinthians, e, por exemplo, deixar escapar o Lucas Veríssimo, porque se o Bruno Mendes tiver, junto com o salário e valor de luvas agregados ali, em torno de 900 mil reais por mês, o que deve ser, não é só salário, mas a luva deve estar embutida nesse pacote, 900, 1 milhão, cara, não vale a pena. Eu acho demais não vale também. a pena. Investe no Veríssimo, porque esse, pra falar a verdade, quando fizer a seleção do Campeonato Brasileiro, mesmo não tendo jogado o campeonato inteiro, ele vai ser eleito o melhor zagueiro da competição. Daqui a 3 meses você desapaixona Nossa, do Veríssimo também. Te conheço. Não, porque o Veríssimo é um cara consagrado já. Não, o Veríssimo ele já era um puta zagueiro desde a época do Santos, gente. Mas nunca vi tão fanista como tá agora quando ele jogava no Santos. Quintino, seu microfone está Um lixo. dentro do... Peraí, vou mexer de novo nele aqui, peraí. Tá terrível. Rapaz, você tá dentro de uma lata. Ele faz o Tem quê, mais mano? alguma coisa aí, Motinha? É o meu ventilador aqui, ó, o ventilador. O ventilador? Motinha. Não, mas é o Mickey mesmo. Vamos lá, olha aí, dizem que o Corinthians teria sondado a situação do Bernard, que tá no Panathinaikos. O Alegria nas pernas? Bernard. Nossa, ainda joga? Ainda Nem joga. sabia que jogava. Tem uns É. 35 anos já, hein? Então, o Mano Menezes teria pedido, o Corinthians foi lá consultar para ver qual é a situação dele. O contrato dele vai até julho de O 2024. moleque era né? bom jogador. Assim, ó, agora vai vir um monte de especulações, porque a gente sabe que esse mercado aí de dezembro, né, pelo amor de Deus. Aí tem Começa, muita né? notícia plantada também de empresário. O próprio Corinthians já falou, o Mano Menezes falou que não iam decidir nada até a nova E diretoria, aí, do né? E nada agora aparece. já tá... Sombra, só uma questão que eu 31 gostaria de ele falar tá, Lê. rapidinho. 31? 31. Eu achei que já tinha uns 35. Ele fez 4 gols. Eu ouvi ontem, vocês falaram dos precatórios, é um assunto chato, então nem quero entrar, porque vocês já discutiram bastante ontem. Mas, Sombra, no final de semana, teve só um assunto que eu gostaria de falar rapidamente aqui, que teve um protesto das sócias do Corinthians contra o Augusto Melo, por conta de um áudio machista dele que foi vazado contra uma assessora do clube. Claro que, né, é errado, ele já se desculpou pelo que ele fez e Ele tal. confessou que Ele falou confessou que está e na ele pediu mensagem. desculpas, tá? Ok. Só que assim, Foi Sombra... nada delicado na mensagem. Só que assim, Sombra, o que me enfurece, na verdade, nesse assunto aí? Te deixa enfurecido. Quando as pessoas, elas pegam de causas importantes, como racismo, como machismo, que são causas, né, que muitas vezes matam mulheres, que matam pessoas por aí, e que você tem que levar com seriedade, mas as pessoas pegam isso e transformam em palanque político e por interesse próprio, tá? Por quê? Por mais que o Augusto Melo tenha errado e tudo mais, isso não torna o Augusto Melo, por exemplo, inelegível ou pior do que o André Negão, que também já teve vários processos por conta de machismo, que era, inclusive, o diretor do Conselho de Ética do Corinthians, quando uma conselheira foi ameaçada lá dentro, numa reunião pelo Mané da Carne, e ele arquivou o caso. Entendi. Então, assim, E tá sendo usado, as né? sócias que fizeram o protesto, elas são do lado do Duílio. Ou seja, elas votam no André Negão e fizeram esse protesto aí contra o Augusto Melo. Mas as mesmas, eu não vi elas protestando, por exemplo, contra o Cuca, que foi, né, julgado, condenado. É a famosa Por quê? indignação seletiva. É indignação seletiva. Porque como elas estavam ao lado do Duílio, e o Duílio que trouxe o Cuca, aí elas não protestaram. Aí agora que um caso de machismo é contra, né, o candidato delas, aí elas vão protestar. Então, assim, isso... Quando a mulher, ela se revolta realmente e ela briga pelos direitos dela, me enche de orgulho. Agora, quando é de uma forma seletiva e só pra se aproveitar da causa e ainda pra beneficiar um homem, Entendi. isso me enche de vergonha. Por Só política, isso que eu né? gostaria de falar. Parabéns. A última coisa aqui, notícia do Corinthians, que o Corinthians zerou a dívida com o William,
William, Domênico. William, meu nosso William. 1,8 milhões, né? Foi pago em 24 vezes, pagou a última parcela e tchau. Menos um jogador que vocês devem, mano. Agora tem uns 200. Vou falar pra você. Não, mas é que tá. Agora eu não vejo por parte de vocês, que tem um caráter duvidoso, a mesma intensidade que vocês utilizam pra falar que o Corinthians tá devendo, pra falar que o Corinthians tá pagando. Hoje o Corinthians é o time que mais bem paga. Mas o normal é pagar. O Mota acabou de falar. Não, mas é que tá. Ele mas, não por faz mais que exemplo, obrigação de pagar. Não fez mais que obrigação de pagar. O Corinthians tá quitando a arena. O Corinthians quitou uma dívida com outro Como é que tá jogador. quitando, mano? Tá? Queria quitar meu apartamento nas mesmas condições que o Corinthians. Quintino, seu microfone não está funcionando. Sai do ar e volta, Quintino. Mas eu entendi o que o Quintino O falou. Que Pamonheiro. ele gostaria de quitar o Pamonheiro. apartamento dele da mesma forma que o Corinthians quer quitar o estádio dele. Sim. Mas é que tá, ô Será que Domênico, pode, não? como é que eu vou levar a sério? Mas como é que eu vou levar a sério um político que entra dentro da política da cidade de Santos para agir em prol do clube? Quem quer ir para criticar o Lula ou criticar algum político que tenha de alguma maneira ajudado o Corinthians? Porque o slogan dele é esse: o que é bom pro Santos é bom pra Santos. Ele não tá no ar, mano. Ele caiu. Ele tá dando porrada no Quintino. O cara se porrada. pode lugar, precisa ver o seguinte, né? Quanto de dinheiro tem envolvido, eu não quero saber, o Quintino não gasta dinheiro público pra enaltecer o Santos. Mas peraí, ele fez leis que privilegiavam o clube dele. Qual lei? Ele colocou, Qual lei? Ele colocou, por exemplo, ele mesmo falou aqui, ele estendeu o horário de trabalhadores aí da aviação litorânea para que esses caras pudessem atender meia dúzia de torcedores. Tá aí pra falar com você. Belmiro. Daqui a pouco, né? Então, é o seguinte, com relação aí ao que ele falou, primeiro, Domênico Gatto, eu se fosse o Duílio, naquela oportunidade quando ele teve a chance de renovar com o Bruno Mendes, que é jogador de seleção e tudo mais, vocês já sabem o meu argumento com relação a isso. Ele perdeu o time. Perdeu o time, porque o Bruno Mendes é um ativo do clube. Hoje ele deixou de ser, porque o Bruno Mendes, Domênico, se o Corinthians quiser de fato renovar com ele, ele vai ter que recomprar o Bruno Mendes. Qual a parte disso ele não conseguiu entender? Porque se o Duílio fizesse, por exemplo, um planejamento ali, sei lá, faltando um ano para terminar o contrato, ampliasse o vínculo, você não pagaria o que você pagaria hoje. Porque hoje é nítido, porque ele já está encerrando o contrato com o Corinthians, e assim que ele disser, não estou no mercado, enfim, não quero mais ficar, o Flamengo pode ir atrás, o Palmeiras pode ir atrás, o Grêmio pode ir atrás, o Inter pode ir atrás, qualquer clube pode ir atrás do Bruno Mendes. Há um ano e meio, quando ele tinha o contrato com o clube vigente ainda, os clubes não queriam pegar o Bruno Mendes no mercado da forma como podem pegar hoje, porque eles teriam que remunerar o Corinthians. Simples assim. Mas eu acho que você desistiu muito fácil do Bruno Mendes. Mas, ô Sombra, o Corinthians hoje, se ele tiver que fazer um esforço para segurar um zagueiro, não é o Bruno Mendes, é o Lucas Veríssimo. O Lucas Veríssimo, ele tem um contrato com o Corinthians, acho que até o começo do ano que vem aí, e esse cara vai fazer muita diferença se ele for embora. O Bruno Mendes, não. Pela bola que ele tem jogado, não vai fazer. Então, mas aí é que tá. É pelo que ele tem jogado ou é pelo que ele joga? Às vezes é uma má fase. Qual é a sua opinião sobre o futebol do Bruno Mendes? O Bruno Mendes, Sombra, pra mim, ele já teve até oportunidades boas de se firmar como zagueiro do Corinthians e nunca conseguiu. Em algumas ele foi sabotado sim, sendo colocado de lateral, de quebra-galho, como a Lelê falou, muitas vezes ele é utilizado como jogador coringa, mas cara, na boa, zagueiro sendo lateral, eu só conheço o Sérgio Ramos que conseguiu fazer isso com qualidade, que é lateral e foi pra zaga. Mano, é muito Não, pelo contrário, o Bruno Mendes hoje, Sombra, é um jogador muito caro, pelo que ele tem apresentado. Não vale a pena investir nessa contratação. Quanto que é, mano? Por isso, se ele quiser acertar a zaga... Domênico, sinceramente, estão falando que o salário dele vai passar dos 900 pau. Cara, 900 pau um zagueiro? Porra. Exato. Se tiver que pagar essa grana, Domênico, para um zagueiro, que pague pro Veríssimo, que é muito mais zagueiro Mas que a ele. questão é diferente. O Veríssimo tem que comprar os direitos econômicos. O Bruno Mendes... Não é barato. É só renovar, né? É renovar pagando luvas. Renovar. E as luvas Mas, ô não Sombra, seriam iguais. o renovar pagando luvas... mas, ô Sombra, sinceramente, Não é igual, mano. o renovar pagando luvas... O Bruno Mendes aí, eu repito, os mais otimistas dentro do Corinthians disseram que se o Corinthians fizer uma proposta de 6 milhões de euros pelo Lucas Veríssimo lá pro time português, que os caras liberam o cara. Porque o Corinthians, ele já, teoricamente, amortizou, Motinha, 1 milhão de euros que ele tinha para receber. Quantos precatórios esse saiu empréstimo. do Lucas Veríssimo? Não tem precatório porque é com o clube lá e não vai ter essa parada do governo. Mas... Bora falar agora sobre o Corinthians que entrou na briga por Bernard, ou pelo menos levantou informações. A notícia sobre o interesse corintiano
foi divulgada pela Rádio Itatiaia, confirmei com uma pessoa próxima ao Mano, e essa pessoa admitiu que o Mano e seus representantes têm mapeado o mercado e conversado com uma série de pessoas e jogadores, entre eles o Bernard. Só para lembrar, o Mano foi o primeiro técnico a convocar o Bernard para a seleção brasileira, e isso aconteceu em 2012. Há uma relação de amizade, o Mano gosta muito do Bernard e entende que ele seria um ótimo reforço para metade do ano que vem, quando encerra o contrato dele com o Panathinaikos. O Bernard já deu todas as pintas, ou toda a pinta de que vai deixar o Panathinaikos para voltar ao Brasil. Ele pode assinar um pré-contrato a partir de 1º de janeiro, mas a tendência é que, com o retorno ao Brasil, o Atlético Mineiro seja o favorito. Há uma relação de amor entre o Bernard e o Galo. No período de férias, o Bernard sempre vai a Belo Horizonte, vai visitar, já esteve visitando a Arena MRV, disse que compraria um camarote, enfim. Vou ficar muito surpreso se o Bernard aparecer em outro clube brasileiro que não o Clube Atlético Mineiro. Só para sair, para encerrar esse assunto, Bernard com a camisa do Panathinaikos nessa temporada, só 19 jogos, 4 gols e mais 2 assistências. Última saideira, prometo, sobre esse assunto. Bernard, que já passou por Shakhtar Donetsk, Everton da Inglaterra e Al Sharjah. Outra informação envolvendo o Corinthians, o Timão, de acordo com o site Meu Timão, quitou a última parcela do acordo com o ex-zagueiro William. Vocês lembram dele, né? O William Capita. O Corinthians tinha uma dívida grande de R$1.800.000. Em 2021 houve um acordo para o pagamento dessa dívida em 24 parcelas e a última parcela, enfim, foi quitada. Bora. Rapaziada, tá aí, ó. Bernard. Eu falo Bernardo, mano. Mano, o que você acha aí? Comente aí, pô. Seria uma boa? Bernardo no Corinthians, 31 anos, hein? Tá novo ainda, dá pra jogar muito ainda. Dá pra jogar uns 3 anos ainda. Dependendo da condição que vier, seria bom. Se vier de graça, dá pra trazer. Agora, pagar o Panathinaikos aí, eu acho que não seria uma boa ideia não, mano. Comente aí. Será que o Bernardo ainda é aquele do Atlético Mineiro? Era veloz, ficou conhecido como alegria nas pernas? Lembram? Se for aquele, vale a pena. Mas se, entre o Bernardo e o Michael, que tá lá na Arábia lá, eu preferiria fazer um esforço para trazer o Michael. Já que o Corinthians tá com dinheiro mesmo, então tem que trazer jogadores de mais qualidade. Perdão, pessoal. Então, comente aí. Não esquece do like, hein? Fortalece aí com o like. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque esse mercado da bola aí do Corinthians tá prometendo. Outra coisa, renovaria com o Bruno Mendes? Eu já nem sei mais o que falar do Bruno Mendes. Às vezes eu quero que renove, às vezes eu acho que é melhor focar no Veríssimo. E outra, tem um Caetano, mano. Tem um Caetano. Então, a dupla de zaga do Corinthians deve ser o Veríssimo e o Caetano. Manda Gil e Bruno Mendes pra casa de Noca. Valeu, rapaziada. Um forte abraço. Tamo junto e vai, Corinthians.